Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Toda quarta-feira a gente aqui vai tratar de alguns temas muito importantes relacionados ao aparelho digestivo. Hoje eu separei um assunto que é muito perguntado, que é sobre gastrite. Todas as dúvidas mais comuns sobre esse assunto, que é muito importante. A gente vem vendo um crescimento exponencial dos casos de gastrite e existem vários fatores associados para o crescimento dessa doença. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Já tem aí a Vivi, tá aqui com a gente, o Iranildo, a Elisaura, o pessoal entrando. Só lembrando, tem uma caixinha aqui, então você pode deixar a sua pergunta. Tem um coração também aqui, a gente pode clicar. Quanto mais coração, mais a gente consegue divulgar esse tema, esse assunto para as pessoas, tá bom? Fala, Bubol, tudo bem? Eita, só gente importante hoje. Fala, Rafa, tudo bem, cara? O Rafael tá aqui com a gente, o maior cirurgião torácico de Brasília, participando aqui. O Bubol, um dos melhores reumatologistas, só gente importante. Também quero ver aí a live de vocês em breve para eu estar aprendendo sobre problemas torácicos e reumatológicos, para a gente divulgar esses assuntos tão importantes. Inclusive eu estava discutindo aqui sobre lúpus, Bubol, com os colegas. Então é muito importante a gente estar orientando a população sobre essa variedade de doenças que muitas pessoas têm, não têm acesso à informação, não têm acesso a médico. Então a intenção aqui é estar alertando e criando pessoas que divulguem essas informações para a gente promover saúde, ajudar os nossos vizinhos, os nossos parentes, dando uma boa orientação, que às vezes a pessoa está com um problema, não faz ideia, e aí essa live a gente consegue passar pequenas informações que vocês podem estar orientando. A Joaninha, boa noite. Vamos sim, Bubol, vamos marcar. Vamos ver aí alguma coisa de gestão junto com problemas reumatológicos. Vai ser legal a gente falar disso. Exatamente, né? O excesso de medicamentos que esses pacientes que têm problemas reumatológicos eles usam facilita o surgimento de gastrite. E isso a gente vai estar falando hoje aqui para vocês. Então vamos esperar só mais um minutinho e aí a gente vai partir para conversar. Beleza? Lembrando, as dúvidas vocês podem colocar aqui. No final, a gente vai deixar uns 5, 10 minutinhos para estar respondendo. Pode ser sobre outros assuntos. Hoje, especificamente, eu vou falar o geralzão sobre gastrite, sobre o que é gastrite, como identificar, quais são os sinais e os sintomas, qual o melhor exame para visualizar o estômago, como tratar, o que não comer. São orientações muito importantes e fundamentais para o resultado do tratamento. Não é só remédio, a alimentação é metade do tratamento. Boa noite, Andréia. Então vamos lá, vamos começar para não ficar longo, não ficar cansativo. Eu gosto de ser bem sucinto e bem objetivo. Então a primeira pergunta, a gente tem que entender o que é gastrite, né? Quando chega lá no consultório ou em qualquer conversa em mesa com a família, todo mundo fala, eu tenho gastrite, eu tenho gastrite. É a pergunta que a gente mais escuta. E a primeira coisa é entender o que é uma gastrite, né? A maioria das pessoas acham que tem gastrite e na verdade não tem gastrite. O que as pessoas têm mais comumente a gente chama de dispepsia. Dispepsia é uma disfunção do estômago, onde ele passa a produzir normalmente mais ácido do que o normal e aí faz uma alteração no processo de digestão, tá? Aí a pessoa sente empachamento, sente desconforto. Isso não é gastrite. Quando que a pessoa pode estar diante de um quadro de gastrite? A gastrite é uma inflamação na parte interna do estômago. Então o nosso estômago ele tem algumas camadas de dentro para fora. Ele é um órgão oco, né? Vamos supor que é um balãozinho, ele é oco. Então mucosa, quando a mucosa está inflamada, a parte interna do estômago está inflamada,
é isso que nós chamamos de gastrite. Então nem todo mundo tem inflamação na parte interna do estômago. Algumas vezes é só a alteração da digestão, o excesso de ácido que está causando esses desconfortos, mas o estômago não está inflamado. Então, para eu falar que a pessoa tem gastrite, além dos sinais, dos sintomas, a gente precisa confirmar que a parede interna do estômago está inflamada. E aí a gente também precisa tirar um pedacinho dessa parede, dessa mucosa, olhar no microscópio e confirmar que ali tem uma inflamação, tá? Então, gastrite é uma inflamação da parede interna do estômago e ela pode ser causada por várias coisas, né? Pode ser por alguns alimentos que ao longo do consumo, né, repetitivo, vai irritando esse estômago e ele vai inflamando. Pode ser, como o Bulbol falou aqui, medicamentosa. Então tem alguns medicamentos que começam a inflamar essa parede do estômago. Eu tenho certeza que alguns de vocês fez uso de algum remédio e quando tomou sentiu aquele desconforto no estômago. Ou seja, aquele remédio irritou a parede interna do estômago e ali pode se iniciar um processo de gastrite. Outra coisa, vírus. Existem alguns vírus que podem causar essa inflamação. Atualmente nós temos visto o coronavírus. O Covid é um vírus que pode causar uma gastrite, né? Tanto que vários pacientes tiveram sintomas digestivos, enjoo, vômitos, desconforto. Nem teve tantos sinais respiratórios como tosse, nariz escorrendo. Muitos deles tiveram alterações digestivas. Então os vírus também podem causar gastrite. E bactérias. E a mais famosa que a gente fala muito é a H. pylori. É a bactéria mais malvada do estômago. A gente vem vendo isso aí, uma epidemia de H. pylori, né? E a gente acaba contraindo essa bactéria através da alimentação. A transmissão a gente diz que é fecal-oral. Ou seja, a gente come algum alimento contaminado, a bactéria está nesse alimento e acaba que ela se aloja lá no estômago e no início do intestino e começa o processo de gastrite e duodenite. Tá? Então são essas as principais causas de gastrite: alimentar, viral, medicamentosa e a bacteriana, principalmente a H. pylori. Então, acho que deu para entender. É uma inflamação da parede interna do estômago que pode ser causada por esses fatores que eu relacionei, tá? Então, aquela dorzinha, aquele desconforto quando vai numa churrascaria, né, se sente mal, toma aquele sonrisal, aquilo ali não é uma gastrite. Aquilo ali é uma alteração da digestão causada pelo excesso de alimento que você consumiu, que produziu muito ácido dentro do estômago e aí acabou desorganizando a digestão, tá? Isso aí toma um remédio para organizar a digestão, diminuir a acidez, no outro dia a pessoa tá lá normal, sem sentir nada. Ó, já tem perguntinha aqui. Doutor, mas essa bactéria ela não é do intestino? Então, essa bactéria, ela gosta muito de uma regiãozinha chamada de duodeno. Então, quando a gente tem a saída do estômago, o alimento vai e cai nesse duodeno. Essa bactéria, a H. pylori, ela prefere o duodeno. Porém, como ela vai fazendo alterações do pH, da acidez do estômago, ela cria um ambiente favorável lá no estômago, né? E aí ela começa a morar dentro do estômago. Tanto que ela começa a fazer o que nós chamamos de metaplasia intestinal. Olha só como é interessante. Ela gosta tanto do intestino que ela faz no estômago uma mudança e a célula do estômago começa a querer virar uma célula de intestino. E aí ela consegue se alojar ali, sobreviver e começa a se multiplicar, tá? Então é mais ou menos isso, Kayak. Ela realmente é do intestino, mas ela começa a criar um ambiente muito favorável no estômago e faz a alteração no estômago, onde as células começam a ficar parecidas com a do intestino. Olha como é interessante. E é isso, é essa mudança que a gente chama de metaplasia intestinal, que se não for tratada, evolui para metaplasia, displasia
e aí um carcinoma. Evolui para um câncer ao longo dos anos se não for tratada, tá bom? Quais os sintomas mais comuns de quem tem gastrite? Então, primeiro ponto. Doutor, eu não entendi muito bem. O senhor falou que pode ser uma tal de dispepsia. Eu não entendi essa diferença de dispepsia e gastrite. Então, dispepsia é uma alteração da digestão pela produção excessiva de ácido. Nem sempre a parte interna do estômago está inflamada. Já a gastrite, a parede do estômago está inflamada e, olha a dica, na dispepsia os sintomas eles não são tão frequentes. Não é todo dia, não é toda hora. Já na gastrite, os sintomas são praticamente diários. Então, quando as pessoas me falam assim, doutor, eu sinto dor todos os dias, eu comendo saudável ou eu comendo besteira, dói. Eu sinto dor até com água, né? Eu sinto dor comendo fruta. Isso fala muito a favor de gastrite. Ou seja, o seu estômago já está tão inflamado, toda a parede interna inflamada, que ele não está conseguindo digerir, inclusive, alimentos bons. Então essa é a principal diferença. A gastrite acaba gerando desconforto e sintomas todos os dias. Já aquela pessoa que tem uma vez na semana, depois que exagerou em alguma coisa, isso não é gastrite, isso é a dispepsia, tá certo? Outros sintomas muito frequentes. Dor é um dos principais sintomas, bem na região da boca do estômago. Então, quando você palpa aqui o final do tórax, tem aquele espinhaço, né? As pessoas chamam de espinhela, espinhaço. O nome disso é processo tifoide. Logo abaixo ali é a região mais comum onde fica o estômago, que nós chamamos de epigástrio. Então, se você tem muita dor nessa região mais alta, fala a favor que tem algum problema no estômago. Então, gastrite dá dor. Gastrite dá empachamento. Parece que comeu um pouquinho, comeu um boi. A barriga fica meio inchada, parece um tambor. Ou seja, o alimento fica ali dentro, né, remoendo, né? A digestão fica mais lenta. Outros sintomas. Pode começar a ter eructação, a arrotar. Pode sentir azia. Começa a misturar os sintomas de gastrite e de refluxo. Normalmente são esses sintomas mais comuns. Mas a gastrite especificamente gera muita dor nessa região que eu expliquei para vocês. Vamos lá, tem mais perguntinha aqui, a gente já vai respondendo. O Kayak perguntou assim, o senhor recomenda fazer endoscopia ou colonoscopia como prevenção e de quanto em quanto tempo? Então, essa pergunta é muito importante e envolve outros fatores, tá, Kayak? Então, primeira coisa, endoscopia não é brincadeira. No meu consultório, chega pessoas todos os anos, a cada 6 meses a pessoa quer fazer uma endoscopia, né? Então, pessoal, endoscopia é um exame invasivo. A gente deve fazer endoscopia quando tem realmente uma necessidade. Não é fazer para só olhar como está lá dentro do estômago, não. É muito frequente eu fazer endoscopia e tá lá. Endoscopia é normal. E a pessoa quer fazer. Endoscopia tem sedação, tem anestesia, né? Pode ter complicações. Tanto que eu falo, não faça uma endoscopia em qualquer lugar. Hoje tem gente que vai fazer endoscopia em locais que não tem nenhuma estrutura, né? Eu já vi relatos de pessoas morrerem na realização de uma endoscopia. Então, primeira coisa, é um exame invasivo, tem anestesia, pode complicar, né? Pode na hora forçar o aparelho e fazer uma perfuração. Então a gente não tem que fazer endoscopia todo ano, a cada 6 meses. Não precisa. O exame de endoscopia tem que ser bem indicado e tem as características que a gente avalia. Então, quando que a pessoa vai fazer uma endoscopia? Se realmente ela vem tendo dor todos os dias, tanto que ela está deixando de comer porque incomoda muito, começa a perder peso, a pessoa começa a ter anemia, a pessoa começa a evacuar escurecido, parece borra de café. Isso é um sinal que pode estar tendo pequenos sangramentos no estômago. E aí o sangue mistura com o alimento e sai nas fezes. História na família de câncer de estômago. Então, se o seu avô teve câncer de estômago, seu pai, seu tio,
você vai precisar fazer para ter certeza que está tudo bem com o seu estômago. Então são esses os sinais indicativos para realizar uma endoscopia, né? Muitos pacientes ficam até chateados comigo porque eu falo, olha, vamos tratar, não precisa de endoscopia. Mas como, doutor, o senhor sabe? Falei, porque os seus sintomas são leves, você não tem histórico de câncer na sua família, você não está deixando de comer por causa desses sintomas, você não está perdendo peso, você tem 20 anos. Ou seja, são sinais que me tranquilizam de que não precisa realizar endoscopia. Mas, Kayak, se você tem história na família, por exemplo, um parente seu teve um câncer de estômago com 35 anos, a gente antecipa. Ali por volta dos 30 anos já faz uma endoscopia para ver se está tudo bem, ainda mais se você tem algum desconforto ou algum problema que sugira uma gastrite, tá? Colonoscopia. Colonoscopia a gente está fugindo aqui, não é sobre gastrite, mas a colonoscopia é um exame que avalia o intestino. Se na sua família tem histórico de câncer de intestino, a primeira colonoscopia tem que ser com 40 anos. Se não tem histórico de câncer, se você não sente nada, não sabe se teve câncer em algum familiar, a partir dos 45 ou 50 anos, tá bom? Vamos lá que tem mais perguntinha. O Guilherme colocou assim, você quer ver eu ficar com medo? É uma paciente que tem lúpus falar que tem dor abdominal. Graças a Deus foi só dispepsia. Exatamente isso. Pacientes que têm doenças autoimunes, eles tomam corticoide, eles tomam chamado imunossupressores, né, que são remédios fortíssimos. E esses medicamentos, eles agridem muito o estômago. Então é sempre importante, caso você tome muitos remédios todos os dias, você tomar uma medicação para proteger o estômago, porque o excesso de remédio acaba gerando uma inflamação no estômago e uma gastrite medicamentosa. Então vou citar para vocês. Foi muito comum nessa pandemia eu atender pacientes que tinham tomado, vamos lá, ivermectina, cloroquina, azitromicina, levofloxacino, corticoide em altas doses. Eu tive paciente que estava tomando 80 miligramas de prednisona, 60 miligramas, tomou tudo isso, um coquetel, com o medo do coronavírus, inclusive sem ter sintomas. As pessoas estavam tão apavoradas com essa situação do coronavírus que começaram a tomar medicamentos de forma desenfreada. E vou relatar um caso para vocês. Um paciente meu deu entrada no pronto-socorro vomitando sangue de tanta inflamação que aconteceu pelo excesso de medicação. Ele fez uma úlcera gástrica. Então, pessoal, não é brincadeira tomar remédio por qualquer motivo, né? Tem gente aí que toma Torcilax todos os dias para dor nas costas. Tem gente que gosta de um anti-inflamatório, toma todos os dias. Anti-inflamatório e corticoide é um problemão para o estômago. São os principais causadores de úlcera e de gastrite medicamentosa. Então não tome remédio por tomar, só porque está com uma dorzinha, você pode acabar evoluindo com um problema muito mais grave, tá certo? Vamos lá ver se tem mais perguntas. Ó, tem gente aqui lá do Ceará, tudo bom? Tô morrendo de saudade do Ceará, um dia desse até tava com saudade de correr lá no campo. A Nilza perguntou assim, doutor, eu fui tomar o Secnidazol, fiquei muito ruim do meu estômago. Então, Nilza, o Secnidazol aconteceu, muitas pessoas estavam tomando também por conta do coronavírus. O Secnidazol é um remédio muito utilizado para ameba, né? Tem família que toma a cada 6 meses, Secnidazol, albendazol. Ele é um remédio extremamente forte, sem falar que é um comprimido desse tamanho, né? Então, assim, normalmente a gente até orienta comer alguma coisa, forrar o estômago para tomar esse tipo de medicamento, porque ele faz uma agressão importante no estômago. Vamos lá. A Márcia perguntou assim,
Se eu não tomar o remédio omeprazol, eu sinto muita azia com tudo que como. O que posso fazer para parar de tomar o omeprazol todos os dias? Ó, excelente pergunta. É muito comum as pessoas começarem a tomar omeprazol por conta própria para melhorar os sintomas do estômago. Então a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte: a maioria das pessoas toma de forma errada. Então a pessoa sentiu um desconforto, vai lá e toma 20 miligramas de omeprazol um dia só e acha que resolveu. Omeprazol não trata gastrite com uma dose, um dia apenas. A maioria das pessoas faz o tratamento completamente errado. Toma omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, deslanzoprazol, tem uma família. Toma a dose errada pelo período de tempo errado. Então não vai ter benefício. Vai acontecer isso, Márcia. Você toma 2, 3 dias, fica bem, aí para de tomar, tem uma alimentação desorganizada, daqui a pouco os sintomas voltam novamente. Ou seja, na verdade o problema sempre esteve ali e você nunca tratou de forma correta. Então tratar gastrite tem que ser uma dose correta, pelo tempo certo, com um acompanhamento regular, até a gente ter certeza que o estômago ficou tranquilo e a gente vem tirando a medicação até o ponto de que você não precise. Mas tem pacientes que vão precisar tomar uma dose muito pequena por um período maior, tá bom? Então se você não consegue tirar, é porque é quase certeza você nunca fez o tratamento correto, tá bom? Vamos lá ver se tem mais pergunta. Eita, que o povo adora falar de gastrite, começa a brotar muitas perguntas, mas vamos lá para a gente sanar. A Lani perguntou assim: doutor, me responda se é normal sentir desconforto no local da cirurgia do apêndice depois de 5 anos. Então, Lani, assim, sem te examinar, sem saber como foi a cirurgia, sem saber se foi com corte ou se foi com furinhos, fica difícil eu te falar o que está acontecendo, tá? Pode ser uma hérnia ali no local, pode ser o que a gente chama de aderências intestinais, ou pode ser outro problema que não tem relação nenhuma, você que está encucada achando que foi por conta da cirurgia do apêndice, tá bom? Sem te examinar, eu não tenho como falar um diagnóstico, mas pode ser uma hérnia, pode ser aderências, ou pode ser outra coisa que não tem relação nenhuma, tá bom? Vamos lá. Eita, que tem muita pergunta. Doutor, eu fiz uma endoscopia e deu pangastrite enantematosa. Isso é gastrite? Sim. Então, Cláudia, isso é uma pangastrite. O que significa? O nosso estômago ele tem 3 porções: fundo, corpo e antro. Então, a gastrite pode inflamar só o antro, pode inflamar o antro e o corpo, pode inflamar o antro, o corpo e o fundo. Quando inflama tudo, a gente chama de pangastrite. Então, Cláudia, significa isso daí que todo o seu estômago está inflamado, toda a parede interna do seu estômago está inflamada com uma gastrite, tá? Já é um caso um pouquinho mais avançado, que requer um tratamento importante aí. A Geiciane perguntou assim: doutor, é normal, é correto tomar remédio para verme a cada 6 meses? Então, isso aí é um hábito que se criou, todo mundo fala. É difícil a gente tirar isso da mentalidade da população. O que eu posso te falar é o seguinte: mal não faz, tá? Mal não vai fazer, mas às vezes você está tomando remédio e não tem verme nenhuma no seu organismo, né? Você está com uma alimentação correta, você não sente nada, você vai tomar um remédio que muitas vezes não vai matar nada. Então, assim, não é obrigatório tomar a cada 6 meses. O ideal é colher um exame de fezes. Se o exame de fezes der alguma alteração, se tem ameba, se tem alguma verme, aí você toma a medicação para tratar. O Enos perguntou assim: doutor, o anti-inflamatório chamado Mesacol ou mesalazina, para quem toma todo dia, pode adquirir uma gastrite? Sim.
Esse Mesacol, ele é um tipo de anti-inflamatório, mas ele é específico para problemas intestinais. Mas se você toma por longos períodos, toma muitas vezes ao dia, com o estômago vazio, despreparado, ele pode sim favorecer uma gastrite, tá? Então, a maioria dos remédios é muito importante forrar o estômago para que quando você tome o remédio, né, não gere uma gastrite. Mas é importante eu falar que tem remédios que ele é muito importante tomar em jejum, porque a absorção e a ação dele é melhor em jejum. Então você tem que perguntar do seu médico se tem que tomar em jejum ou se pode ser depois da alimentação. Vamos lá. Olha, até a esposa está assistindo minha live, né? Que legal. Doutor, eu ando tendo tipo refluxo. Eu tenho que fazer uma endoscopia? Então, Rita, eu preciso saber há quanto tempo você está tendo sintomas de refluxo, quais os sintomas que você está sentindo, seu histórico de saúde, como é sua alimentação, se você tem histórico de problemas na família de saúde, e aí a gente consegue avaliar se precisa ou não da endoscopia. Doutor, o que pode ser uma dor pontiaguda, súbita e rápida no umbigo? Então, dor no umbigo pode ser muita coisa. Pode ser uma hérnia, pode ser, tem que avaliar se não está saindo secreção do umbigo. Tem uma estrutura lá no umbigo chamado de úraco. Às vezes é um cistozinho que tem na região do umbigo e ali pode sair uma secreção, que é um cisto. Dor no umbigo pode falar a favor de pancreatite. Então, assim, eu não tenho como falar dor no umbigo, é isso. Tem que examinar, tá bom? Ó, colega aqui, meu colega militar falando assim, queria parabenizar pelo trabalho, tirando muitas dúvidas das pessoas e de graça, mas a intenção é levar saúde para as pessoas. A Patrícia perguntou assim, doutor, estou com muitas dores na minha vesícula, cólica biliar. Então, Patrícia, quem tem pedra na vesícula, o tratamento é cirúrgico, né? As pessoas tentam tomar remédio, evitar a dor, fazem uma alimentação sem gordura, mas enquanto não remover a vesícula com essas pedras, não vai melhorar, tá? Não vai melhorar. Agora, pegando esse gancho, pergunta excelente. Muitas pessoas têm gastrite e pedra na vesícula. Aí a pessoa vai lá, faz a cirurgia, remove a vesícula e continua com dor. Doutor, eu tenho a mesma dor de antes da cirurgia da vesícula. O que será isso? Na verdade, sempre foi uma gastrite e acabou que ela nunca tratou a gastrite. Ela achava que era pedra na vesícula, tá? Então é sempre importante a gente tentar diferenciar, porque gastrite é tratamento com remédio e pedra na vesícula é a cirurgia. Vamos lá. Ó, outra pergunta. Geralmente quando comemos muito, é comum a expressão comi tanto que deu uma tristeza. O estômago tem alguma relação com problemas depressivos? Excelente pergunta. O estômago tem sim relação com problemas psiquiátricos. Então a gente tem um nervinho que nasce aqui no crânio, chamado de nervo vago. Esse nervo nasce aqui no crânio e ele desce aqui, ó, pelo pescoço e vai até a região do estômago. E é ele que manda impulsos para o estômago produzir ácido. Tanto que antigamente, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, um dos tratamentos para gastrite, para úlcera no estômago, a gente fazia uma cirurgia que a gente cortava esse nervo lá no estômago para que o estômago não produzisse mais ácido. Então tem muita relação, problemas depressivos, psiquiátricos com o estômago. Então as pessoas depressivas, as pessoas ansiosas, eu sempre explico assim, quando a gente está depressivo ou ansioso, é muito comparado a quando a gente sente o cheiro ou a gente vê aquela comida deliciosa. Quando a gente já sente o cheiro,
o nosso estômago, o nosso cérebro fala assim para o estômago: olha, estômago, já estou sentindo o cheiro da comida, já já ele vai comer alguma coisa. E aí o estômago começa a produzir o ácido esperando o alimento. Então a pessoa que tem depressão ou ansiedade é essa mesma comparação. O cérebro acha que vai comer, mas na verdade não vai comer, é a depressão que está causando isso. E o estômago começa a produzir ácido. E aí começa o processo de inflamar, de alterar o funcionamento do estômago. Então tem relação sim. Pessoas com problemas psiquiátricos, pessoas que tomam muitos remédios para depressão, para dormir, podem ter problemas no estômago. Exatamente, ó. A Samara, que é uma excelente nutricionista, colocou aqui: as pessoas querem tomar um remédio para que o estômago fique bom e elas possam comer o que quiser. Pessoal, metade do tratamento é a alimentação. Então não adianta eu passar o tratamento certo, pelo tempo certo, desinflamar o estômago e a pessoa não cuidar da alimentação, comer de forma exagerada, comer alimentos enlatados, comer fora de hora, exagerar à noite. Hoje eu falo assim, um dos principais problemas de quem tem problema gástrico é o fato de exagerar à noite. Então, de forma fácil para vocês entenderem, imagina que o nosso estômago, ele também cansa. Ele também tem que descansar. Então, quando a gente chega à noite, a gente está morto de cansado, a gente quer deitar no travesseiro, o cérebro quer apagar para ele poder relaxar. E aí imagina que lá 10 horas da noite você vai lá, come uma pizza inteirinha e vai e deita. Teu estômago queria descansar, mas ele não vai poder. Ele vai passar a noite trabalhando, fazendo a digestão, e aí ele passa a noite produzindo ácido e inflamando. E aí quando você acorda, qual é a sensação? Dormir mal, não foi uma noite boa, acordou empachado, de manhã não quer nem tomar café porque parece que está cheio ainda. Tudo resultado do exagero da noite anterior. Então o primeiro passo para melhorar o estômago é rever a alimentação, principalmente o que você está comendo à noite. O ideal é a gente dormir com o estômago praticamente vazio, que ali ele consegue relaxar, descansar, ele não fica produzindo ácido a noite toda, tá certo? Vamos lá, ver mais perguntas. Quem tem gastrite deve se alimentar de quantas em quantas horas? Isso é uma pergunta muito frequente. Então, primeira coisa que eu falo, é um mito. Esse negócio é comer de 3 em 3 horas, comer de 4 em 4 horas. Na verdade, pessoal, a gente tem que comer quando a gente sente fome. Então, quando eu sinto fome, o meu cérebro manda mensagem para o meu estômago que está com fome, e aí começa todo o meu organismo se preparar para receber o alimento. Então, a digestão vai ser eficaz. Então, eu tenho que comer quando eu estou com fome, porque aí o meu organismo se prepara por completo para aquilo. Vamos supor, vamos comparar lá com a pré-história. Vocês acham que lá na pré-história, no período das cavernas, o homem comia ali toda hora? Ele tinha comida à vontade para estar comendo a qualquer momento? Ele abria a geladeira para pegar as coisas? Não, não acontecia isso. Na pré-história, o homem caçava, comia, né, naquele momento, e às vezes passava 1, 2 dias sem se alimentar. Esse negócio de comer de 3 em 3 horas é uma coisa relativamente moderna. E hoje já tem muitos colegas endocrinologistas, nutrólogos, que já veem o benefício do jejum. Então, por exemplo, já tem muito benefício na perda de peso e na melhoria do estômago o jejum intermitente. Então a pessoa tem lá a sua última refeição 7 horas da noite e vai se alimentar às 7 horas da manhã. Ficou 12 horas em jejum, 12 horas sem comer. Isso aí já foi visto que melhora os índices de glicose, melhora o metabolismo, ajuda na perda de peso, melhora problemas gástricos. Ou seja, não existe uma relação de ter que comer de hora em hora, tá? Isso vai de pessoa para pessoa. Se você se sente bem comendo apenas o almoço, o café, o almoço e a janta, esse é o seu funcionamento.
Se você se sente bem e sente fome a cada 3 horas, coma alguma coisa a cada 3 horas. Não tem receita de bolo, tá certo? Vamos lá. Então, já que eu já sanei aqui a maioria das dúvidas, vamos lá para a gente continuar. Então, já falei o que quem pode ter? Essa é uma pergunta excelente. Quem pode ter gastrite? Qualquer pessoa, desde criança até idoso. Se você tem uma infecção por vírus, por bactéria, se você come totalmente errado, e hoje a gente vê a criança comendo totalmente errado, né? Eu já vi pai, o nenenzinho lá não tem nem 6 meses, o pediatra nem liberou ainda o suquinho, as coisas, e tem pai que mela a chupeta na cerveja e dá para criança, enche o menino de mingau, né? O menino toma Coca-Cola com 6 meses, eu já vi isso. O pai dá Coca-Cola para a criança com 6 meses. A criança ainda está crescendo, ainda está em formação, e o pai é o responsável por estar inflamando e gerando problemas no estômago da criança. Hoje a gente vê criança obesa, criança com 2, 3 anos, com peso de criança de 7, 8 anos, porque entope a criança de comida cheia de doce, refrigerante, bolacha de pacote, enlatado. Como é que essa criança vai ser saudável? Será que esse estômago ele vai suportar até a vida adulta? Então lembrem, o nosso estômago ele não chega uma hora que ele cansa de tanta porcaria que a gente come e vai começar a ter problema. Aí vai aparecer o câncer de estômago, aí vai aparecer a gastrite. Então, pessoal, não se iludam, não se iludam. Tem que mudar a rotina alimentar, tem que mudar a vida para que seu estômago viva bem, tá bom? Como detectar se realmente eu tenho a gastrite? Você tem os sintomas, muita dor no estômago, não melhora com nada, toda hora que eu como, eu estou perdendo peso, precisamos fazer a endoscopia. Lá na endoscopia a gente vai ver todo o tubo, o esôfago, vai avaliar todo o estômago e vai inclusive ver o início do intestino chamado de duodeno. Então, além de ver todo o estômago, ver se está inflamado, se tem úlcera, se tem câncer, se tem sinais de refluxo, a gente vai lá e tira um pedacinho do estômago no local mais inflamado para saber o grau de gastrite, se é uma gastrite crônica, se tem a bactéria, se tem câncer. Tudo isso se vê na endoscopia. Então, se você tem muitos sintomas e não melhora com nada, tentou o tratamento, não melhorou, aí tem que fazer endoscopia, que é o real exame que confirma o grau de inflamação e a biópsia para saber a situação do estômago. Doutor, o que eu posso comer e o que eu não posso comer pelo fato de ter gastrite? Então aqui eu não sou rigoroso de falar assim, não pode isso, não pode aquilo outro, corta isso, porque realmente vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, eu vou passar fome porque o doutor cortou tudo. Na verdade, eu só oriento que você tem que comer alimentos saudáveis. Você não tem que estar comendo churrasquinho na rua, você não tem que estar comendo salgado em qualquer lugar, você não tem que estar tomando refrigerante toda hora, né? Você tem que comer saudável. E a gente faz uma orientação alimentar, poxa, de manhã pode comer isso, pode comer aquilo outro, coisas saudáveis. Então não é um corte absurdo. Ah, doutor, eu amo café. Eu vou poder tomar café? Com certeza vai poder tomar café. O café não é o vilão. O problema é a pessoa não comer nada e passar todo dia tomando lá, copinho de café a cada 10 minutos, né, o dia todo. Aí vai gerar um problema, porque quando a gente toma um copinho de café, pessoal, o meu estômago ele não sabe a quantidade que eu vou comer, não. Então, quando eu tomo um copinho de café, o meu estômago se prepara para receber um prato de comida. Então, imagina, toda hora eu tomo um pouquinho de café e o estômago produz um monte de ácido. Eu tomo um pouquinho de café, eu produzo um monte de ácido. O dia todo sendo assim. Aí, com certeza, o estômago uma hora vai chorar e vai inflamar. Então, não precisa cortar tudo. O que você precisa cortar são alimentos que você sabe que fazem mal.
né? Alimentos enlatados, parar de ficar tomando, bicando café toda hora, cerveja, álcool, cachaça. Bebida alcoólica, ela é absorvida no estômago, e normalmente quem bebe muito álcool não sente tanta fome, então só bota álcool para dentro, cerveja, e aí o álcool vai inflamando a parede do estômago, tá? Não estou falando que é para parar de beber, mas você tem que ser comedido, tem que saber a quantidade, sem exageros. É isso. Eu falo muito. A nossa vida tem um caminho do meio, até o budismo que fala isso, né? A gente às vezes é muito exagerado. Ou o extremo é muito, não vou comer nada. Ou exagera e come tudo. Não, é o caminho do meio, pessoal. Sem exageros, comida saudável, né? Tenta se alimentar em ambientes que vocês conhecem, que vocês sabem como é a procedência do alimento. Em casa, ter o cuidado para manusear o alimento. É isso, esse é o segredo. Ah, doutor, eu faço tudo isso, mas quando eu como tapioca, eu tenho muita dor. Isso acontece comigo, João. Eu amo tapioca, mas só tem duas coisas que me dão desconforto no estômago: tapioca e banana frita. São as duas coisas que eu sei que se eu comer, eu vou ter desconforto. Então, se eu como, eu já vou esperar o problema. O que eu faço? Eu evito, né? Eu não como isso todos os dias, mas vez ou outra eu tenho vontade, eu vou lá e como. Eu só não vou ficar me expondo a um alimento que eu sei que me faz mal. Então, se você come determinada coisa e sente que não está bem, que não se sentiu bem com aquele alimento, evite por um tempo, diminua a quantidade. Você tem que sentir o seu corpo, sentir os seus sintomas e vai tateando, que com certeza vai melhorar, tá bom? Avaliar o que faz mal ou causa desconforto. Tem pessoas que têm tolerância diversificadas. Exatamente isso que a Samara falou. Eu tenho que entender o meu organismo. Se eu como banana frita e sei que passo mal, significa que a banana no meu estômago induziu a produção de muito ácido. Então meu estômago produz mais ácido do que o normal quando eu como banana. Então eu vou cortar, ou eu vou diminuir a quantidade. É isso que tem que ser feito. E, doutor, qual o melhor tratamento para gastrite? Primeira coisa, eu tenho que saber o que causou a gastrite. Foi um vírus? Foi um medicamento? É a bactéria H. pylori? Foi determinado alimento? Então a primeira coisa, eu vou detectar o que causou. E aí quando eu descubro, eu tento tirar isso, né? Tirar isso do meio do caminho. Então se é a bactéria, tratar a bactéria. Se eu estou tomando muito remédio, por exemplo, estou tomando altas doses de anti-inflamatório, tem que diminuir o anti-inflamatório. E começar o tratamento eficiente, que é chamado inibidor de bomba de prótons. São os omeprazóis. Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, essa família que todo mundo conhece. Mas qual é o segredo? O segredo é o tempo que se toma, a dose correta, né? Então não adianta tomar um comprimido de omeprazol e achar que resolveu, não vai resolver. Não adianta tomar 20 miligramas de manhã em jejum, não está tratando nada. Então o tratamento da gastrite, a gente tem que saber o que está causando, se tem a bactéria tem que tratar, e aí a gente vai fazer o tratamento na dose certa, pelo período certo. Normalmente o tratamento vai de 4 semanas, podendo ser 8 até 12 semanas, para a gente conseguir organizar o estômago, tá bom? Então o omeprazol, o pantoprazol, esses remédios eles são excelentes, mas a maioria das pessoas toma de forma errada e acaba que não tem eficiência, não tem uma qualidade no tratamento, porque quer fazer por conta própria, não procura um médico correto para avaliar, e aí o tratamento é totalmente ineficaz, tá certo? Então vamos lá, para a gente finalizar, que já passamos aí de 30 minutos, quem tem dúvida pode colocar aqui. Vamos lá, a Mel colocou assim: é verdade que se tomar muito omeprazol pode dar câncer? Muita gente pergunta isso, Mel. Ano passado saiu um estudo chinês falando isso e virou um rebuliço, né? As pessoas que falando, não vou mais tomar porque faz mal. Tem dois sintomas, tem 2 problemas com o uso a longo prazo do omeprazol. Então pessoas que tomam 5, 10 anos sem parar.
ele pode enfraquecer os ossos, causando o que chamamos de osteoporose, e já temos relatos que ele pode ter relação com Alzheimer, com a demência. Então são as duas coisas comprovadas, tá? Essa relação com o câncer ainda não tem comprovação certinha não, tá certo? Doutor, posso tomar água com limão em jejum? Pode. Na verdade, se você não sente nada, você pode tomar só água, só café, água com limão. Hoje está uma febre tomar o suco detox, água com limão. Isso não tem relação com a parte gástrica. Óbvio, se o seu estômago está ruim, está muito inflamado, você vai tomar uma coisa muito ácida, com certeza vai piorar, tá? Mas se você está super bem, saudável, não sente nada, água com limão não vai ser um problema. O limão tem várias vitaminas, vários benefícios, né? Tem vitamina C, tem citrato, substâncias importantes para nossa imunidade e para prevenção, inclusive, de cálculos renais, tá? Então é bom, mas se o estômago está ruim e você vai tomar isso todos os dias, não vai melhorar do estômago. A Glenda perguntou assim: sobre quem está com suspeita de gastrite e após a retirada da vesícula ficou com síndrome do intestino irritável. Glenda misturou bastante coisa aí. Gastrite, vesícula, intestino irritável. Na verdade, pode ser um problema só isso aí, Glenda. Pode ser que o estômago é ruim, a digestão não funciona legal, né? Come errado, facilitou formar pedra na vesícula. Uma alimentação errada faz a digestão errada, acumula fezes erradas no intestino, inflama o intestino. Então pode ser que tudo isso aí, problema no estômago, problema na vesícula, problema no fígado, problema no intestino, 4 órgãos da digestão alterados, tudo tá na boca, tá no que você tá comendo. Então precisa rever a alimentação. Vamos lá? O Anderson perguntou assim: meu primão, boa noite, primo. Pra azia e má digestão, qual o melhor remédio? Então, se você sente azia e problemas da digestão após uma refeição exagerada, por exemplo, vou lá na churrascaria, comi muita carne, comi mais do que devia, né? Significa que o estômago está produzindo muito ácido. Você tomar ali naquele momento um antiácido, um Sonrisal, um sal de fruta, vai ajudar a aliviar aquele sintoma. Mas é nesse caso. Agora, se você tem esses sintomas todos os dias, né, independente do que você come, seja alimento bom, seja alimento ruim, o estômago está relatando comprometimento, né, tá ruim, você está com uma inflamação. E aí tem que tomar o da família dos omeprazóis, mas no tempo certo, na dose certa. Essa é a base do tratamento, tá bom? Então é isso. Vou responder aqui as 2 caixinhas para a gente finalizar. Acho que a gente respondeu muita coisa, muita dúvida. O Jatovic falou assim: o que é gastrite crônica? Gastrite crônica, o que é crônico? É o que está há muito tempo. Então, gastrite crônica significa que é um estômago que já está inflamado, que já está comprometido há meses. É um estômago que vem sofrendo há meses, né? E aí a atenção especial é a chamada gastrite crônica atrófica. O que é isso? Se você já fez uma endoscopia, fez uma biópsia e lá está escrito isso, dá uma olhadinha lá. Gastrite crônica atrófica. A anteninha tem que ficar acesa, porque essa gastrite crônica atrófica, ela é fator de risco para a evolução de um câncer no futuro. Normalmente começa assim: gastrite crônica atrófica. Daqui a pouco aparece metaplasia intestinal. Daqui a pouco evolui para uma displasia. Daqui a pouco evolui para um carcinoma in situ. Daqui a pouco um câncer. Então tudo começa na gastrite atrófica e a final da jornada é o câncer de estômago. Então, se tem gastrite crônica atrófica,
corra para tratar, para resolver. Se não tiver tratamento, pode evoluir para um câncer no futuro. Bom, pessoal, quase finalizando, a última pergunta aqui da Ana Flávia. Sementes como de tomate, goiaba, causa pedra na vesícula? Mito ou verdade? Mito, Ana. Não causa nada disso. Também não causa apendicite. Muita gente fala assim, apendicite foi porque caiu um carocinho de tomate lá no apêndice. Na verdade, não. O que causa pedra na vesícula é a pessoa ter o colesterol muito alto, consumir muita gordura, muitos alimentos fritos e ser mulher. A mulher ela tem uma tendência natural a ter pedra na vesícula por conta dos hormônios. Então, se além de ser mulher, come muita fritura, está engordando, às vezes engorda e emagrece, esse fato de engordar e emagrecer várias vezes facilitou a formação da pedra na vesícula. Tá bom? Acho que por hoje tá bom. Foi muito bom, muitas dúvidas. A gente falou muita coisa sobre gastrite. Eu acho que o que tem que ficar é o seguinte: para melhorar do seu estômago, você tem que rever sua alimentação, rever seus hábitos. Não tem milagre. Não é achar que tomar o omeprazol um dia, ficar fazendo endoscopia toda hora, vai resolver isso. Mude seus hábitos, melhore sua alimentação. Eu tenho certeza que isso vai resolver. Bom, uma coisa importantíssima. Em breve eu vou estar lançando um e-book e um curso como a gente cuidar do nosso estômago. Então acredito que aí até o final do mês eu vou estar lançando isso daí, né? Um curso online e um e-book falando sobre cuidados com o seu estômago para melhorar a alimentação e para controlar e quem sabe até resolver esse problema da gastrite. Em breve eu vou estar lançando aqui e aí a gente vai estar podendo fazer esse curso que vai ajudar com certeza muitas pessoas e vocês também vão poder estar divulgando isso aí para os colegas, para os amigos, para os vizinhos, para a gente avançar e controlar esse problema que só cresce na população. Tá bom, pessoal? Uma excelente noite, um ótimo descanso. Não esqueçam, não exagerem na alimentação da noite, sempre algo mais leve, ajudem o estômago de vocês a funcionar melhor e eu tenho certeza que em breve a vida, a qualidade vai estar totalmente diferente. Semana que vem eu ainda não escolhi o tema que a gente vai falar aqui, então se você quer que eu comente alguma coisa, pode deixar nas caixinhas, pode colocar lá nos stories. Eu vou fazer um batidão assim de perguntas bem legais e toda quarta-feira às 19h57, 20 horas, a gente vai estar aqui, tá bom? Uma excelente noite, até quarta que vem.